Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois de se ocupar aqui uma boa parte do capítulo com essa questão do cuidado e da atenção que é devida às viúvas na Assembleia, das viúvas moças, das viúvas jovens, quero, pois, no versículo 14, 1 Timóteo 5,14, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Essa observação aqui no final desse bloco, que ele falou do cuidado com as viúvas, é importante a gente entender que quando ele fala aqui que algumas se desviaram indo após Satanás, não é porque elas se filiaram a uma igreja satanista ou alguma coisa assim, não. Elas simplesmente aceitaram os apelos de Satanás por meio da carne e acabaram se casando, não é? Com pessoas incrédulas. É isso que ele está querendo dizer aqui. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque é muito comum, né, uma viúva jovem tem a família, fala assim, mas você não pode, o marido morreu, agora você precisa arrumar outro, né? Olha lá o Joãozinho ali na esquina, o cara bom, só foi preso 5 vezes, mas é muito bom, ele é muito bom. Então, claro que tem toda essa influência de família, né? Tem muita família que influencia, que quer que você vá procurar alguém e tal. Cuidado, porque às vezes os familiares nem crentes são, ou às vezes podem até ser crentes, porque eles querem ajudar você, mas eles não percebem que por trás dessa tentativa de ajuda está a tentativa de Satanás querendo influenciar. Isso é importante, eu gosto de pensar nisso, porque, como alguns aqui sabem, eu há mais de 20 anos, 22 anos, para ser mais preciso, minha esposa decidiu se separar. E não houve nenhum adultério, não houve nada desse tipo, né? Na verdade, é uma questão mais de convivência com pessoas. Aí, o que aconteceu? No começo você já fica, puxa, agora eu estou separado, né? O que eu vou? É aí que mora o perigo, porque você está numa situação vulnerável. E o diabo vai colocar na sua frente a Miss Brasil, aquela modelo, E realmente, comigo colocou na frente também. Mas é preciso tomar muito cuidado para não ir após Satanás, ou seja, não se deixar levar pelos apelos, às vezes de parentes, de amigos, de irmãos até, que querem, né, fazer alguma ajuda a você. Mas tem aquela irmã lá que está solteira, tal, né? Há muito cuidado. No meu caso, por exemplo, não houve adultério, então o casamento não foi anulado perante Deus. Um casamento só é anulado diante de Deus quando morre um dos cônjuges, né? Ou então um deles comete adultério. Agora o outro então fica livre para se casar, mas no Senhor, não livre para se casar com qualquer um, né? Mas no começo você fica, né, que nem vara verde, vai para um lado, vai para o outro, não entende essas coisas. E eu dou graças a Deus porque o Senhor me guardou todos esses anos de não ter a única mulher que pôs a mão na minha pele foi a dermatologista para examinar algumas pintas, alguma coisa assim, né? Então, mas eu me lembro que às vezes até de boas intenções, minha mãe, por exemplo, ficou muito preocupada, porque eu estava com 47 anos e jovem, né? Perto do que eu sou hoje, esse caco aqui, eu estava bastante jovem. E aí um dia ela falou assim, mãe, meu filho, tem uma moça, ela é crente, ela é psicóloga, ela é solteira, por que você não marca uma consulta para conhecê-la, né?
Aí eu peguei e fui na conversa da minha mãe marcar uma consulta. Eu cheguei lá, ela começou a fazer umas perguntas, eu não tinha razão de estar ali, né? Porque eu realmente não estava precisando de uma psicóloga. Eu fui lá para ver se conhecia a moça. Mas graças ao Senhor, Ele me livrou de todas essas investidas e todas essas coisas. E esse, então, indo após Satanás, não significa necessariamente que a pessoa, a viúva, de repente se filiou a uma seita satânica. Não é isso. Ela simplesmente caiu na conversa de pessoas. Satanás sopra no ouvido das pessoas, as pessoas dão conselhos, esses conselhos nem sempre são bíblicos, nem sempre têm fundamento bíblico, e acaba levando a pessoa para o caminho errado. É muito importante tomar cuidado com conselhos, examinar tudo à luz da Bíblia, não à luz do conselho das pessoas, a Bíblia. Vamos na Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, 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 então vamos ficar com a Bíblia. Ah, mas não faz sentido, o mundo aí é diferente hoje, nós estamos no século XXI. E daí que nós estamos no século XXI? A Bíblia não tem tempo, ela não tem data de vencimento. Eu procurei na minha Bíblia, não tem nenhum lugar lá com aquela... Você compra um remédio, tem lá, né? Fabricado tal, validade até o mês tal do ano tal. A Bíblia não tem. A Bíblia é que nem mel. Mel, vocês sabem que mel não estraga, né? Um mel verdadeiro, um mel genuíno, já descobriram mel em túmulo de faraós, e o mel estava perfeito, perfeitamente comestível, porque 4.000 anos enterrado lá, não estragou o mel. Claro que não devia ter formiga naquele túmulo do faraó, mas não estragou o mel. Então a palavra de Deus é assim também, como o mel. Ela não estraga, ela não tem data de validade, ela não vence. Você pode consumir a palavra de Deus tranquilamente, que não vai fazer mal. Agora, então, esse capítulo, essa porção do capítulo 5, até o versículo 16, ela termina com essas demonstrações do cuidado que a igreja local, a assembleia local... Quando a gente fala assembleia aqui, é bom entender uma coisa, o mundo está tão cheio de gente crente, né, evangélica e tal, que às vezes você fala assim, não, eu congrego lá na assembleia com os irmãos, você é da Assembleia de Deus, glória a Deus, irmão, não sei o quê. Não, filha, não é na denominação Assembleia de Deus, é porque a palavra assembleia quer dizer simplesmente igreja, não é? Eclésia. Então, congrego com os irmãos na eclésia local, na assembleia local, na reunião local. Então, aqui ele fala então das responsabilidades da Assembleia em cuidar daquelas irmãs viúvas necessitadas. Nem todas são necessitadas, né? Pode ter uma irmã lá que é viúva, mas recebe uma pensão maior que o seu salário. Então, ela não é necessitada. E ainda que ela seja necessitada, precisa ver se os filhos e netos não tem condições de ampará-la. Num país como a China, por exemplo, a China não tem a INSS, né? A China não tem aposentadoria como nós temos aqui no Brasil e em outros países. Então é muito comum lá você encontrar a mãe ou o pai velhinho morando com os filhos, porque eles já não têm condições de trabalhar, não têm condições de pegar na enxada. Então, alguém tem que cuidar deles, então não vai jogar na rua. Quem cuida são os filhos, e lá eles têm muito respeito pelas pessoas idosas. Na Itália já existe uma coisa, mas é por outra razão. Na Itália você vê muitos filhos e filhas morando com os pais, às vezes solteiros e às vezes casados, morando na mesma casa ou no mesmo apartamento dos pais. Mas isso é porque na Europa existe um déficit muito grande de imóveis. Então, não tem imóvel. Eu me lembro, eu visitei em 1992, eu visitei Portugal, fui visitar alguns irmãos lá, e aí o irmão explicou como é que era lá, como é que funcionava. Se você queria, naquela região pelo menos, eu não sei se é em todo lugar, mas naquela região, se você quer construir uma casa nova, você compra um terreno. Se você chegar lá do Brasil, todo contente, eu comprei um terrenão lá em Portugal, vou construir. Peraí, tinha alguma construção naquele local? Você viu se existe um alicerce lá de uma antiga construção? Não, o terreno é virgem, não tem nada, só tem mato. Então não. Porque lá, para você construir, você tem que comprovar que ali já havia uma construção.
Então, um terreno com um alicerce antigo, nem que seja de 2.000 anos, ele vai permitir que você agora construa também naquele lugar. Ou você compra, então, uma casa velha, uma casa caindo aos pedaços e reforma. Então, na Itália tem esse problema também, porque a falta de imóveis e o preço dos imóveis faz com que muitos filhos que se casam ainda não têm condições de alugar ou de comprar o seu próprio imóvel e vai continuar morando com os pais. Agora, esse versículo 16, se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja ou a assembleia local, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Muito bem, com isso a gente encerra essa porção aqui de 1 Timóteo capítulo 5, que fala do cuidado que devemos ter com os necessitados no nosso meio, porque não é para ter necessitado no nosso meio. A Assembleia, sempre os irmãos que cuidam, os supervisores, os anciãos ou bispos locais, eles devem estar sempre atentos às necessidades, para que aquelas pessoas que realmente estão passando por dificuldades, por fome, falta de alimento, falta de remédio, elas possam ser socorridas, mas sempre com um alerta, para não ir além disso, né? Porque às vezes tem muito... Eu me lembro aqui em Limeira, tinha algumas famílias ricas que às vezes adotavam, né? Um pobre de estimação. Aí, quando tinha uma festa de Natal, de Ano Novo, levavam o cara lá, davam um banho de loja nele e levavam ele para participar da festa, da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo. Tá? E o cara estava lá, coitado, nem sabia o que estava acontecendo, mas porque a família mostrava, então, que estava ajudando os pobres, estava sendo caridosa, né? Principalmente no Natal faziam isso. Só que aí o problema é que no dia seguinte pegavam esse cara e entregavam ele lá no barraco de onde ele saiu. Então o choque era muito grande. Ao invés de ajudar, atrapalhava, porque de repente agora ele não tinha mais estrutura para continuar vivendo do jeito que ele vivia antes. Ele vai querer viver no padrão de vida que mostraram para ele, passaram, como meu pai falava, né? Passaram a linguiça no focinho do gato. Agora ele vai querer sempre, né? Não vai querer voltar àquela vida que ele tinha antes. Isso acabava estragando, atrapalhando a vida do coitado. Então, muito cuidado aqui para que sejam pessoas verdadeiramente necessitadas que não tenham de onde tirar o seu sustento, essas viúvas, né, que fala aqui. Aí sim a Assembleia entra em campo para ajudá-las. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.